aquele pregador, ele falou assim: você sabe o que você tem pedido ao Senhor? Você sabe o que você tem levado ao Senhor? Você sabe como você tem pedido ao Senhor algo? E eu fiquei analisando e fui estudar. Falei, aqui algumas coisas tentaram impedir esse cego de receber a bênção dele naquela situação, naquele caminho. Jesus, ele passava por esse lugar porque daqui Jesus ia para Cafarnaum e logo Jesus ia para Jerusalém. Então Jesus não ia mais retornar a esse caminho, porque dali já ia começar o processo da morte e ressurreição de Jesus. E aqui está algo muito interessante nessa noite. Aqui está uma multidão. Multidão essa que na minha vida e na tua vida, muitas das vezes ela tem impedido a gente de alcançar a bênção que o Senhor tem preparado para nós. Aleluia. Multidão essa que muitas das vezes ela tenta nos oprimir, varô, para que a gente não alcance o nosso milagre diante do Senhor. E dessa ministração, queridos, eu consegui pegar 4 lições que servem de lição para mim e para você nessa noite. Com esse cego. Porque o pregador falava assim que por ele ser um cego, havia algo que fazia ele ser diferente das outras pessoas, uma capa. Uma capa fazia esse cego ser reconhecido naquele lugar e muitas das vezes até restrito àquela situação de pedir esmola, porque era para isso que ele estava ali todos os dias. Era para isso que ele estava naquele local, para pedir esmola. Eu me deparo com situações que muitas das vezes nós, na nossa caminhada, a gente tem vivido isso como esse cego. A gente tem pedido esmola ao homem por pouca coisa. Quando é mais fácil a gente dobrar o joelho e pedir somente aquele que pode nos dar. A primeira lição que eu anotei aqui é que aquele cego, ele tomou uma atitude. Ele tomou uma atitude naquele dia. Porque é muito difícil a gente, quando está no meio a tantos problemas, a gente ter uma atitude. A gente fica logo perturbada, a gente fica logo com a mente cheia, a gente não sabe nem por onde começar a tomar uma atitude diante de uma situação. Porque aqui está falando que quando Jesus passava, Jesus nunca passava sozinho. Com Jesus sempre ia uma multidão, porque a multidão muitas das vezes queria receber os milagres de Jesus. A multidão muitas das vezes queria receber a cura de Jesus. Sempre havia alguém que precisava da cura de Jesus no meio daquela multidão. E outros seguiam Jesus porque amava seguir Jesus. Mas aquela multidão, ela começava a fazer aquele barulho, pastor. E com aquele barulho, Jesus muitas das vezes ele era ligado a tudo. Quando aquele cego toma essa atitude de clamar ao Senhor, clamar a Deus ali naquela situação, a multidão mandava ele calar a boca. Repreendia ele para ele não clamar. Porque ele iria atrapalhar o caminhar de Jesus. Para de perturbar o mestre, porque o mestre precisa passar. Mas não sabendo eles que quando Jesus tem algo a fazer através de uma alma, Jesus ele move céus e terra. Se ele está em uma multidão, ele para a multidão para salvar alguém. E aquela multidão, ela tentou fazer aquele cego parar. Nessa noite eu te pergunto, quem é a multidão para te fazer parar de clamar ao Senhor? Meu Deus. Quem é a multidão para te fazer desistir daquilo que você tem tanto buscado ao Senhor? E o versículo 6, o versículo 48, ele vai falar: e muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Segundo ponto, ele não desistiu diante da multidão, mesmo que a multidão estava pressionando ele. E a gente, muitas das vezes, a gente tem parado de clamar ao Senhor porque a multidão nos oprime.
É a multidão de problema financeiro, é a multidão de problema familiar, é o problema de a multidão de ministerial, é algo que acontece na casa do Senhor que nos entristece. Então toda essa multidão, tudo representa uma multidão. Mas ele não parou, querido. Ele clamou ainda mais alto. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Terceiro ponto. E ele, lançando de si a sua capa, foi ter com Jesus. Querendo aquela multidão ou não, pastor, Jesus mandou chamar quem estava clamando por ele, quem estava clamando o nome dele. Porque a multidão que está ao nosso redor e ao nosso derredor, muitas das vezes ela fala isso pra gente. Ela nos faz sentir assim. Quem é você para querer buscar Jesus? Quem é você para receber algo de Jesus? É um pecador que fazia isso, fazia aquilo e agora está no altar? É a mulher que dava trabalho, que fazia isso, fazia aquilo, agora está no altar dizendo que é crente? Queridos, quando Jesus perguntou para aquele homem o que ele queria de Jesus, Jesus já sabia o que ele queria. Jesus já sabia o que ele ia pedir. Mas o interessante nessa passagem é que quando ele era um cego, pastor, mas ele era um cego inteligente, tá? Era um cego inteligente. Ele usou a sua inteligência. Porque ele estava ali, como ele estava pedindo esmola, ele poderia naquela hora pedir riqueza, ele poderia pedir algo além, não necessário, digamos assim. Porque naquele momento o que mais importava para ele era a visão. Ele ouvia, ele falava, mas porém ele não enxergava. Ele queria contemplar tudo. E queria contemplar a face desse Deus tão poderoso. Queridos, o interessante é que ele não pensou duas vezes. Ele não se perturbou com o pensamento dele. Ele não se perturbou com aquilo que ele ia pedir ao Senhor. Ele foi reto, direto, sincero com a pergunta dele. E Jesus perguntou: o que queres que eu te faça? Ele não gaguejou. Ele disse: eu quero ver. Ele soube o que pedir ao Senhor. Será que eu e você, a gente tem tido entendimento para a gente saber o que a gente pede ao Senhor, queridos? Quando eu meditava nessa passagem, eu começava a indagar com o Senhor e falava: nós muitas das vezes não recebemos aquilo que o Senhor tem para mim e para você, porque a gente não sabe pedir. Às vezes a gente pede algo que o Senhor fala: ô minha filha, não pede isso não, porque isso não vai te edificar em nada. Aleluia. Aparentemente isso vai ser bom, mas não é isso que eu tenho para você. Ninguém viu o que eu tenho para você. Quem te feriu, pastor, não sabe o que Deus tem para ti. Quem te humilhou, não sabe o que Deus tem para ti. Aleluia. Quem nos fez chorar, não sabe o que Deus tem para nós. Quarto ponto. Ele teve algo muito interessante: a fé. Versículo 51, Jesus falando, disse: o que queres que eu te faça? E o cego disse: mestre, que eu venha ter vista, que eu venha enxergar. E o 52, Jesus vai falar para ele: vai, a tua fé te salvou. Aleluia. Ele, quando falou para o Senhor com toda certeza e convicção do que ele queria, automaticamente, quando o Senhor deu a visão a ele, ele não só ganhou a visão, mas ele também ganhou a salvação. Muitas das vezes a gente está até enxergando, mas será que a gente está salvo? A gente pode até querer estar bem, mas e a nossa salvação? Jesus, olhando para o coração daquele homem, ele viu o tamanho da fé daquele homem. E eu comecei a perguntar ao Senhor: Senhor, nós ainda não temos entendimento de que fé é essa que está na tua palavra. Que fé é essa que o Senhor nos passa? Nós não temos esse entendimento, queridos. Sabe por quê? Porque quando eu e você, se a gente tivesse entendimento do que é fé em Deus,
Tudo aquilo que eu e você pedimos ao Senhor de todo o nosso coração, a gente já teria recebido. Mas muitas das vezes, como já foi falado aqui, o Senhor ele nos prova naquilo que pregamos. Queridos, a nossa fé, ela é tão fundamental que nós não temos menção dessa fé. Ninguém tem menção do que é fé. A fé, ela é movida em todas as situações e ações na nossa vida. Se você está no deserto, é lá que você tem que usar a sua fé. Se você está enfermo, é ali que você tem que exercer a sua fé. Se você está na bonança, ali você também tem que exercer a sua fé. Aleluia. E se você está quase morrendo, também você tem que exercer a sua fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Aleluia. Se eu oro e eu não tenho fé naquilo que eu estou orando, de nada está adiantando eu orar. Meu Deus. Se eu estou clamando, mas se eu não tenho fé dentro de mim suficiente para que Deus venha fazer, não vai acontecer. Mas esse cego, ele nos dá essa lição de como ter fé. Porque ele era cego, varão. Mas ele entendia que se ele encontrasse com Jesus, ele teria sim a vista dele. Porque Jesus ele é o único que pode nos dar visão, nos dar salvação, nos dar transformação de vida. Não há outro meio de salvação se não for pelo Pai. Não há outro meio de termos vitória se não for com fé. E olha só, ele era cego, mas ele ouvia. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, ele começou a clamar. Ele começou a clamar, ele teve uma ideia, ele falou, ei, peraí, até hoje eu pedi esmola. Até hoje eu estava aqui para pedir esmola. Eu tenho que fazer algo diferente hoje. Então ele deixou o pedido de esmola por um momento e foi buscar o que ele mais precisava, que era a visão. Porque do que adiantava aquele homem ganhar tanto dinheiro naquela situação e porém estar cego? Porque diante da sociedade, ele era criticado porque ele era cego. Alguém passava por ele e falava, lá vai o cego debaixo meu, lá vai o cego, lá vai o cego. Nós também fomos assim. Antes da nossa ignorância, quando alguém passava cego, quando a gente era criança, a gente falava assim com as crianças, principalmente quem era cego. Lá vai o 4 olhos, quem usa óculos, não sei o quê. Não é desculpa o curso que você tem. Mas a gente, queridos, temos que ter esse entendimento na palavra do Senhor. Porque o Senhor, ele mediante a nossa fé, ele faz coisas além daquilo que pensamos e pedimos ao Senhor. Tem vários exemplos de fé na palavra do Senhor, na Bíblia. Aleluia. A mulher do fluxo de sangue. O que impedia aquela mulher de receber o milagre dela ser curada? A multidão. Jesus ia, mas a multidão vinha atrás. A multidão cercava Jesus, não tinha quem tocasse Jesus porque a multidão era grande. Mas ela teve uma estratégia, ela teve uma atitude. Se eu ao menos tocar nas orlas dele, ainda que seja pelos pés, arrastada, eu serei curada. Mas ela teve uma atitude de ir buscar a cura dela. Zaqueu. Zaqueu era pequeno. Ei, peraí, o mestre está passando. A multidão está vindo atrás dele, só tem um jeito. Eu vou subir naquela árvore. Porque ao menos se eu olhar para baixo eu consigo ver Jesus. Meu Deus. Muitas das vezes nós estamos embaixo, mas precisamos subir. A filha de Jairo. Jairo precisava de uma cura para a filha, precisava da vida à filha. Mas o que impediu Jairo de chegar até Jesus? A multidão. Mas Jesus, olhando para o coração de Jairo, ele viu aquela fé tão grande que nenhuma multidão foi capaz de impedir Jairo de receber o seu milagre. Quando nós temos essa certeza e essa convicção do que é fé, nada pode nos impedir de buscar esse milagre no Senhor. Mas nós precisamos ter atitude.
Eu paro para entender que aquele cego, aquele dia, ele falou: hoje, ou eu tomo uma atitude de ser uma pessoa diferente, parar de ser cego, ou eu vou viver cego a vida inteira e pobre a vida inteira. Porque quando aquele cego foi curado, que ele recuperou a visão dele, queridos, eu conjecturo que ele conseguia trabalho, ele conseguiu uma vida digna. Ele conseguiu uma vida que, diante dos olhos do ser humano, parecia ser impossível ele ter uma vida normal como qualquer uma outra pessoa naquela época. Porque como que o cego vai trabalhar? Nós trazendo para os dias de hoje, quem tem problema de visão, hoje já está tudo mudado, hoje tem aula gráfica, hoje tem aula computadorizada para quem é cego, para quem é surdo, para quem não fala. Mas naquele tempo, o único professor dos professores era Jesus de Nazaré. O único que podia fazer, mas hoje também ele pode fazer. Nada mudou. Quem mudou em Jesus fazer um milagre na minha e na tua vida fomos nós. Jesus, ele foi, ele é e ele sempre será Jesus de Nazaré. E eu paro para entender que, em vez dele continuar pedindo esmola, ele foi clamar, e ele clamava mais alto pela misericórdia do Senhor. Aleluia. Ele clamava: Jesus, filho de Davi. Ele não ia dizer: Deus tem pena de mim. Ele disse: tem misericórdia de mim. Querido, muitas das vezes o Senhor ele nos dá oportunidade na sua casa. O Senhor muitas das vezes ele nos dá uma única oportunidade para sermos felizes, para sermos bem-sucedidos ministerial, empresarial, sentimental, profissional. Mas muitas das vezes eu e você, por não entendermos o que Deus tem conosco, somos nós quem desperdiçamos tudo que o Senhor tem para nós. Porque a gente tem uma dificuldade em entender os mistérios de Deus para a nossa vida. Nessa noite o Senhor fala para mim e para você. Se você ficar nessa noite atento à minha voz, a ouvir os meus mandamentos e andar reto na minha presença, eu tenho muito além para fazer na vida da igreja. Aleluia. Aleluia. Lá em Hebreus, na carta de Hebreus, versículo 11, vai falar sobre uma relação de fé, de homens guerreiros que tiveram fé. Meu Deus, maravilha. Davi, quando ele saiu para a guerra, Jesus foi com ele. Davi teve fé. Josafá teve fé, Jesus foi com ele. Débora foi para a guerra com aquele homem. Jesus foi com ele. Entre todos e várias menções, Jesus foi com eles. Para finalizar, o que é fé para mim e para você? Eu vi uma frase muito interessante onde fala que fé é você pisar. Quem coloca o chão é Jesus. Como você vai pisar em algo que você não está vendo o chão? A fé ela funciona para toda classe social, toda ocasião. E no deserto, na dor, na tribulação, na tristeza, mesmo não tendo parede em uma situação que a gente vive, nós temos que ter fé. Porque quando a gente tem fé, a gente chama a atenção de Deus para a nossa vida. Quando a gente tem fé, a gente tem a certeza que Deus vai fazer. E o Senhor começou a falar ao meu coração através dessa passagem. Como muitas das vezes a gente quer que o Senhor salve a nossa casa, se a nossa fé, aonde está a nossa fé? Como a gente quer o trabalhar de Deus na nossa vida, na vida dos nossos filhos, na vida da nossa parentela, se a gente não tem fé? Como a gente quer que Jesus dê a visão aos cegos da nossa família, no nosso meio circular, se nós não temos fé? Nessa noite o Senhor ele nos pergunta e ele nos faz uma simples pergunta.
o que queres que eu te faça. Mas tenha certeza daquilo que você vai me pedir. Eu comecei a falar, Deus, se a gente não sabe o que pedir ao Senhor, às vezes é melhor até que a gente fique calado. Porque tudo que você pede, crendo, você recebe. Se você fala, Deus, eu quero isso, não vai em rodeios pedindo ao Senhor. Seja reto, seja firme e convicto do que você está pedindo ao Senhor. Porque ele perguntou para aquele cego, o que queres que eu te faça? Ele não usou de meios, ele não usou resposta torpe. Ele foi apenas reto e sincero com a sua pergunta, com a sua resposta. Jesus, eu quero ver. Eu quero ver para viver. Eu quero ver para te seguir. Eu quero ver para te louvar, eu quero ver para te glorificar, eu quero ver para te exaltar, eu quero crer, eu quero ver para que todos vejam a tua glória na minha vida. Aleluia. O que nós fazemos sem fé, querido? O que a gente faz sem fé? Mas quando eu e você nós temos fé, o Senhor, Ele cura, o Senhor, Ele transforma, o Senhor, Ele salva. Se nessa noite a gente tem entendimento de que Deus, Ele pode salvar a nossa casa, salvar a nossa parentela, a gente usando a fé, é momento de clamar. Não é mais momento de ficar calado, é momento de clamar. Clamou uma vez, a multidão tentou te impedir, clama de novo. Aleluia. Começou a clamar de novo, a multidão está te oprimindo, clama mais uma vez. Você está, mas Deus ainda não me respondeu, clama de novo, querido, não cessa de clamar. Porque o silêncio de Deus, ele também é resposta para mim e para você. Como Deus vai responder em silêncio, irmão? Responde, querido. Você já passou situações que você ora, clama, e o céu fica em silêncio, como diz o louvor de Leandro Borges? Muitas das vezes você ora, e parece que o céu está de bronze para te responder. Que nessa noite nós viemos entender que, não só porque nós já aceitamos Jesus, nós estamos limitados de não ter fé. Mas que a gente nessa noite venha se colocar igual esse cego Bartimeu. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Porque a multidão de problema, ela nos oprime. A multidão de dificuldade, ela nos impede de adorar o Senhor, de servir ao Senhor. A multidão de incredulidade em meio aos nossos, ela nos impede de chegar ao Senhor. A multidão da gente olhar a casa do Senhor vazia e a gente querer cheia de almas, nos impede, nos enfraquece de estar clamando ao Senhor. Porque a gente fala, como eu vou clamar se a tua casa não tem ninguém, Senhor? É só eu, é só o pastor, é só a mãe. Como eu vou clamar? Mas o Senhor nessa noite, Ele está perguntando, o que queres que eu te faça? Aleluia. Ele pergunta para mim e para você. Só que quando você vai perguntar, pergunte com certeza e convicção. Porque mediante o que você pedir ao Senhor, Ele vai te dar. E mediante o que você pede ao Senhor, Ele te dará além daquilo que eu e você pedimos. Aleluia. Glória a Deus. Ele nos dá, sabe por quê? Porque Ele é misericordioso. Aleluia, Jesus. Nós não merecemos nada, mas Deus é misericordioso para comigo e para com você. Nessa noite, o maior milagre que eu pedi ao Senhor é: Senhor, almas na tua casa. Aleluia. Almas na tua casa. Porque não adianta a gente pedir um monte de coisa material e o reino. Cadê as almas? Mas quão lindo é quando a gente não pede nada material, mas a igreja está com pessoas para ouvir a palavra do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Pastor, nessa noite o Senhor fala assim: filho, não para de clamar. Não para de buscar. Não cessa de buscar. Porque o Senhor é Deus para fazer além daquilo que tu pede,
espírito alveja. O Senhor, Ele é Deus para nos dar, sem pedirmos, Aleluia, Jesus. mas somente a fé. Renova a tua fé nessa noite no Senhor. É Que verdade. nós renovamos a nossa fé no Senhor nesta noite. Aleluia. A multidão começou a nos oprimir. Clama, cala a boca, clama, para de adorar, clama, para de gritar, clama. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E dos altos céus, na hora certa e no momento certo, Ele vai nos dar aquilo que a gente pede, aquilo que a gente quer. Que nessa noite eu e você se achegue ao Senhor como esse servo, com humildade diante do Senhor, com simplicidade diante do Senhor, porque o Senhor, Ele não trabalha em coração soberbo. Às vezes a gente quer ser muita coisa e nós não somos nada. Aleluia. Às vezes a gente quer demonstrar que nós somos uma pessoa, mas nós não somos nada, queridos. Esse servo, ele era limitado a muita coisa. Ele era limitado a viver como pessoas decentes. Ele era excluído um pouquinho. Ele não era nada. Ele era cego e pobre. Mas ninguém sabia o que havia dentro do coração daquele cego. Aleluia. Porque as pessoas te olham a tua imagem, te olham como o homem vê. Mas só Jesus olha o teu coração. Aleluia. Só Jesus sonda o teu coração. Aleluia. Só Jesus sabe esquadrinhar Glória a o Deus. teu coração. Só Ele sabe aquilo que é intimidade, você e Ele. Nessa noite, querido, não deixa a multidão impedir de você chegar até Jesus. Não deixa a multidão te oprimir diante de Jesus. É verdade. Não deixa as multidões que têm tentado nos enfraquecer diante de Deus ser maior do que o teu grito de clamor ao Senhor. Aleluia. Porque quando a gente clama, Deus, Ele ouve o nosso clamor. Porque Ele ouviu o clamor do cego.